E a morte e seu legado. 19. Lenta e meticulosamente, e diversas vezes. Várias vezes se levantou, ligou para os serviços de informações dos jornais e anotou com cuidado o que ouviu deles. Então, abriu os mapas e os estudou atentamente, até de manhã. Escolhendo os que ria, traçou uma linha preta forte sobre eles, retornando aos jornais enquanto trabalhava. Finalmente, perto do amanhecer, pegou um lápis vermelho e circulou o nome de uma cidade de médio porte em Ohio. Depois, sentou-se e lubrificou suas armas. O profeta retornou ao meio-oeste com fúria, pois ali, mais que em qualquer outro lugar, exceto em sua terra natal, ele encontrara o seu povo. Os sumos sacerdotes que ele enviara à frente transmitiram seus relatórios, que eram sempre iguais. Illinois seria bom, diziam. Indiana estava ainda melhor. Ele realmente conquistaria Indiana. E Ohio. Ohio foi ótimo, Ohio foi fantástico. Então, o profeta cruzou o meio-oeste, levando a palavra àqueles que estavam prontos para ela, pregando o credo do americanismo no coração da América. Chicago é meu tipo de cidade, disse ele repetidamente enquanto percorria Illinois. Vocês sabem como lidar com anarquistas e comunistas em Chicago. Há muita gente boa, sensata e patriota em Chicago. Vocês não vão deixar que esses terroristas tomem as ruas dos bons cidadãos de Chicago que respeitam a lei. E todas as pessoas aplaudiram sem parar, e Beauregard os liderou batendo continência para a polícia de Chicago. Um criador de caso de cabelo comprido gritou, nazista, mas seu grito solitário se perdeu no rugido do aplauso. Somente 2 seguranças corpulentos no fundo do salão repararam nele, anuíram um para o outro e começaram a se deslocar rápida e silenciosamente pela multidão. Eu não sou racista, disse o profeta ao cruzar a divisa para falar no norte de Indiana. Defendo os direitos de todos os bons americanos, independentemente de raça, credo ou cor. Contudo, defendo seu direito de vender ou alugar sua propriedade para quem você escolher. E digo que toda pessoa precisa trabalhar, como você e eu, sem ser autorizada a viver na sujeira, na ignorância e na imoralidade por causa de pagamentos ao governo. E uma das mais clássicas histórias individuais já contadas nos quadrinhos dos Filhos do Átomo. Tudo isso adaptado num único episódio. E digo que saqueadores e anarquistas deveriam ser fuzilados. E todas as pessoas aplaudiram sem parar, depois foram levar a palavra aos amigos, aos parentes e aos vizinhos. Isso tudo numa história que traz várias referências a Tron. Eu não sou racista e Beauregard também não é, diziam uns aos outros, mas você iria querer que um deles se casasse com a sua irmã? E as multidões ficavam cada vez maiores a cada semana. E enquanto o profeta se dirigia rumo ao leste,
para Ohio, um homem morto dirigia rumo a oeste para se encontrar com ele. Esse quarto é satisfatório, senhor? Laurel? Perguntou a senhoria magra e idosa, mantendo a porta aberta para a inspeção do hóspede. Maxime de Laurier passou por ela e depositou as malas na cama de casal afundada apoiada numa das paredes. Deu um sorriso amigável enquanto inspecionava o aparelho retrospectiva da ONL George R.R. Martin. 40 Tamento decadente sem água quente. Cruzando o quarto, levantou a cortina. Pela janela. Ah, querido, falou a senhoria, se atrapalhando com as chaves. Espero que ele se incomode, o estádio fica bem ao lado. Haverá um jogo no próximo sábado. A Cal garotos fazem um barulho terrível. Ela pontuou a frase com uma pisada seca quando Op baixou para esmagar uma barata que havia saído de sob o tapete. De Laurier afastou os temores dela com um gesto de mão. Esse quarto será perfeito. Eu gosto um pouco de futebol e daqui terei uma Bell. Visão do jogo. A senhoria deu um sorriso fraco. Muito bem, respondeu ela, estendendo a chave. Eu de aluguel adiantada, caso não se incomode. Gostaria de receber a semana. Colocou uma quando ela saiu. De Laurier trancou a porta com cuidado, depois cadeira na frente da janela. Essa tensão entre lealdade e independência adiciona um tempero bem interessante à interação entre esses dois vilões na maioria das vezes. Sim, pensou. Uma bela visão. Uma visão perfeita. Claro, as do outro lado, então talvez coloquem o palanque voltado para lá. Mas isso não verá nenhum problema. Ele é um homem grande, um homem corpulento, vai ser fácil de assentindo de satisfação. Ele se levantou e recolocou a cadeira no lugar normal, depois se sentou para lubrificar mais uma vez suas armas. Arquibancadas ficam. Da moça, e um desses clones conseguiu encontrar uma falha que permitiu que ela sobrevivesse até a chegada da Jubileu original. Muito bem, o grande lance é que essa é uma personagem que apareceu tão bem nos quadrinhos. Faria bastante frio, mas o estádio ficara dotado mesmo assim. Ela é abscissa e ela apareceu apenas nas edições 52 e 53. As arquibancadas faziam abastotadas de pessoas, e uma multidão fora autorizada a ir para o campus acomodar na grama aos pés do palanque. Ajudando o vilão a percorrer o espaço e as dimensões depois que ele foi abandonado pela espiral. Passando décadas trabalhando por Mojo, essa Jubileu eventualmente cresceu e se tornou conhecida como... Com palanque em si, decorado em vermelho, branco e azul, havia sido erguido na linha ou palanda de 50 jardas. Então, no final, a história da abscissa consistiu em ela passar décadas como escrava de um mestre terrível. Bandeiras americanas tremulavam em mastros nas duas extremidades do palanque, com um lugar reservado para o discurso situado entre Eds. Mesmo que isso significasse o fim do mundo, cara. Se dane. Então, a abscissa simplesmente deixou de existir quando a Jubileu existiu. Dois holofotes brancos desagradáveis apontavam para a tribuna, aumentando o brilho exagerado das luzes do estádio.
Tempestade ao lado do Ford, né, enquanto ela luta ali para recuperar os seus poderes. A segunda parte dessa história vai acontecer no episódio 6. Os microfones foram ligados. A saga Life Death é uma das A0. mais imemoráveis histórias dos quadrinhos dos X-Men, Sistema de som X-Men, os números 186, do estádio e testados diversas vezes. sendo escrita pelo sempre célebre Chris Claremont e ilustrada pelo Sorte estarem funcionando, porque o rugido foi ensurdecedor quando o profeta subiu no palanque, e diminuiu apenas quando ele começou a falar. Depois que ela perdeu os seus poderes nos quadrinhos, a Tempestade permaneceu sem esses poderes por nada menos do que 3 longos anos nas revistas. E então o silêncio foi repentino e total, e o apelo do profeta se espalhou pela noite sem concorrência. Só foi recuperar de volta na revista 225. Como você se lembra, porque a gente falou sobre isso no review dos 2 primeiros episódios, né? A Aurora perdeu todas as suas habilidades de controle do clima. O tempo não reduzira o fogo que ardia na alma do profeta, e suas palavras queimavam com sua raiva e sua convicção. Que estava mirando na vampira, que tinha se renegado, mas acabou acertando a Tempestade e se colocou no caminho dela. O que a Aurora não sabia na época é que outro mutante chamado Forge tinha sido o criador da... Elas saíram altas e desafiadoras desde o palanque, e ecoavam de um lado para outro nas arquibancadas. O arco Life Death nos quadrinhos, na revista 186 de Uncanny X-Men, e à medida em que ela vai se recuperando, a Tempestade vai mostrando... Chegaram longe no ar claro da se envolvendo ali romanticamente com o Forge. E eu nem preciso dizer, né, que esse romance terminou noite fria. que ela descobriu que ele... Chegaram ao decadente apartamento sem água quente em que Maxime de Laurier estava sentado sozinho, na escuridão, olhando pela janela. E, embora ela não tivesse mais os seus poderes, ela continuava sendo uma excelente lutadora, uma estrategista e uma líder natural. A grande curiosidade nesse caso é que ela... Apoiado na cadeira havia um rifle de grosso calibre, bem lubrificado e equipado com mira telescópica. Dela transformando a moça na deusa do trovão. Isso foi demais. Como isso era uma tramóia lá do irmão do Thor, a Tempestade acabou abdicando de todo o poder logo depois. No palanque, o profeta pregava a fé para os patriotas e para os assustados. Quem ia liderar os X-Men como o professor Xavier precisou se ausentar para o mundo do Shi'ar para tratar da saúde. E ela venceu, cara, sem os poderes dela, velho. Falava do americanismo, e suas palavras como açoites flagelavam os comunistas, os anarquistas e os terroristas de cabelo comprido que assombravam as ruas da nação. E a morte que o legado. Um ano inteiro juntos e acabaram se apaixonando novamente, os dois pombinhos. Olha essa coisa maravilhosa. Só que dessa vez, o Forge foi finalmente capaz de criar algo para devolver os poderes da Aurora e em Uncanny X-Men 225 de 1987. Ah, sim, pensou de Laurier. Life Death se tornou notável pela narrativa introspectiva. Posso ouvir os ecos. Além da arte visualmente deslumbrante lá, que o Barry Sordes. Ah, como posso ouvir os ecos? Houve outro que atacava os comunistas e os anarquistas. Profundidade temática pelo desenvolvimento de personagem que foi cuidadosamente elaborado pelo Chris Claremont. Felizmente, ao que tudo indica que na série animada nós não... Houve outro que disse que iria salvar sua nação das garras deles. E eu digo a vocês, pessoas boas de Ohio, que quando eu estiver no comando as ruas. Porque 3 anos é tempo demais para ficar sem ver a Tempestade fazer o tempo fechado para cima dos vilões nessa série. Não esquece de se inscrever aqui no canal também, deixar aquele like bacanérrimo, para o seu coração trata de alegria e contentamento. E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Desse pais serão novamente seguras para caminhar. Vou desatar as mãos de nossos policiais, e garantir que eles apliquem as leis e ensinem algumas lições a esses criminosos e terroristas. Vamos contar histórias envenenadoras, nos divertir e aprender muito juntos. Algumas lições, pensou de Laurier. Sim, sim. Isso combina, isso combina. A polícia e o exército ensinando lições.
Que professores eficazes! Com cacetetes e armas como material didático. As fontes e créditos estão sempre na descrição do vídeo. Hoje eu tô na casa dos meus pais, como vocês podem ver, um cenário diferente. Ah, senhor Beauregard, como tudo combina bem. Eu fui ao puro suco do caos pra chegar na casa deles. Eu fui arranhada pela área, que tá traumatizada de sair de casa, porque toda vez a gente sai pra ir no veterinário. E além disso, a minha mãe tá pintando a casa inteira. E digo que quando nossos rapazes, nossos bons rapazes do Mississippi, de Ohio e de toda parte, estão lutando e morrendo por nossa bandeira no estrangeiro, temos de dar a eles todo o apoio possível aqui em casa. Rodrigo Augusto de Pádua tinha 30 anos e morava em Juiz de Fora, Minas Gerais. De acordo com parentes e conhecidos, ele era um homem bom, educado e querido por todos, que ficava mais em casa. Quando ele saía, normalmente era com a mãe, e ele ia da academia para casa, da casa para academia. E isso inclui abrir a cabeça de alguns desses traidores que profanam a bandeira, pedem uma vitória do inimigo e bloqueiam a continuação da guerra. Sempre foi muito carinhoso. Só que naquele ano, o Rodrigo estava bem recolhido no quarto. Ele sustentava uma obsessão secreta por mulheres famosas. No começo era com a Sandy, mas isso mudou quando ele... E digo que é hora de fazer com que saibam como um americano patriota de sangue quente lida com a traição. Ela foi até eleita como uma das mulheres mais bonitas. E é claro que ela tem uma carreira e uma trajetória de trabalho de muito sucesso. Só que isso também fez com que ela tivesse, ao mesmo tempo, muita visibilidade na mídia. Quando o Rodrigo conheceu a Ana Hickman... Traição, pensou de Laurier. Quase que se apaixonou de cara e começou a mandar algumas mensagens para ela. Sim, traição também era como ele chamava isso. Uma assessoria que responde essas mensagens dos fãs para que eles possam se sentir mais próximos daquela pessoa. E foi isso que aconteceu. Aquele outro há tanto tempo. Ele tinha uma resposta, normalmente era uma resposta genérica, às vezes... Ele disse que iria se livrar dos traidores no governo, os traidores que haviam causado a derrota e a humilhação do país. Talvez aquela pessoa que estava respondendo as mensagens era de fato a Ana Hickman. Então ali ele viu um meio de conseguir se conectar com ela. Conforme ele mandava aquelas mensagens e elas eram sendo respondidas... De Laurier deslizou a cadeira para trás lentamente. Muito bom. Chegou um momento em que o Rodrigo mandava até mesmo imagens pornográficas para ela. Colocou-se sobre um joelho e colocava o rosto da Ana Hickman, como se fosse ela. E aí as pessoas que estavam fazendo essa assessoria, claro que... ergueu o rifle até o ombro. Foi bloqueado. Foi aí que ele decidiu criar uma página para Ana Hickman no Facebook. Só que essa página era muito bizarra. Ele criou... Eu não sou racista, mas digo que essas pessoas deveriam. Mas ao mesmo tempo, ele ia com o próprio perfil e interagia com essas postagens. Então era muito bizarro, porque ao mesmo tempo que ele era... O rosto de Laurier estava branco como giz, e a arma não se mostrava firme em. Dessas fotos eram tipo, coloquei esse vestido hoje porque eu sei que você gosta de amarelo. E aí ele ia lá e comentava, nossa, você está muito linda. E ele sempre falava sobre o amor que os dois tinham. Ele também criou uma página no Instagram 100% devotada. Suas mãos, muito doente, sussurrou ele roucamente para si mesmo, muito doente. Numa delas ele escreveu o seguinte: pra um dia eu poder dizer que te amo com medo de estar errado. É preciso que esse lindo sorriso deixe de iluminar a minha alma. O seu olhar não mais penetra nos meus pensamentos. Mas tenho o direito? Ao meu horizonte e o seu corpo de pulsar forte no sangue. A sua voz de enlouquecer. E você... Se ele é o que eles querem, posso ter o direito de passar por cima deles em nome da sanidade? Então, meu amor, você acha possível eu deixar de te amar? Em outro post ele dizia: meu sol, minha luz, minha princesa, meu amor, minha paixão, mulher da minha vida. Eu te amo e te amarei mesmo depois do fim, quando não houver mais... Ele tremia, e seu corpo estava frio e molhado de suor, a despeito do vento gelado que vinha de fora. Parecia que ele ficava irritado com ele mesmo fazendo essas postagens. Por exemplo, num dos comentários das fotos, ele escreveu o seguinte: amor, eu não tô acreditando que você tá fazendo isso comigo. Enquanto você fica achando que o Facebook é bobeira minha, eu não tô dormindo direito. Meus dias estão... As palavras do profeta soavam ao seu redor, mas ele já não as ouvia.
Sua mente retornou no tempo, para visões de outro profeta, e a terra prometida a qual ele liderou seu povo. Nesse momento, eu tinha outros sentimentos crescendo dentro dele. Uma raiva reprimida, talvez um sentimento de rejeição. Foi aí que ele disse para a mãe que ia fazer uma visita. Lembrou o eco de grandes exércitos em marcha. Lembrou o guincho dos foguetes e dos bombardeiros na noite. Lembrou o terror da batida na porta. Lembrou o cheiro de matadouro do campo de batalha. Lembrou as câmaras de gás preparadas para a raça inferior. E ficou pensando, e escutou, e suas mãos ficaram firmes. Qualquer pessoa sã não faria isso. A arma secreta deles. Um mapa que levou décadas para ser feito e aponta naufrágio não identificado. Se ele tivesse morrido antes, disse Maximilien de Laurier a si mesmo, sozinho na Sua missão. Resolver o mistério do Triângulo das Bermudas. Um naufrágio de cada vez. Talvez a polícia levar esses destroços de fora. Esses mistérios nunca vão ser resolvidos. O tempo está passando. escuridão, como eles teriam sabido o horror que haviam evitado? Bonskine, Flórida. Em sua missão em andamento para resolver os mistérios do Triângulo das Bermudas, os mergulhadores de águas profundas. Ele centralizou a mira atrás da cabeça do profeta, e seu dedo apertou o gatilho. Eu ouço falar do buraco do Barco Vermelho há muitos anos. Não coloquei como prioridade por causa da logística e por ser um mergulho profundo, porque estamos pensando que isso pode ter mais de 150 metros. Mas ninguém foi até o fundo desse buraco. Ninguém documentou a verdadeira profundidade. E a arma disse morte. O buraco do Barco Vermelho, perto do Triângulo das Bermudas, é um dos alvos do mapa de naufrágios de Barnett. Norvel Arlington Beauregard, com o punho agitado no ar, teve um espasmo de ré. Esses buracos podem chegar a quase 200 metros de profundidade e possuem sistemas de cavernas inexploradas. Fazemos muitos mergulhos em cavernas, mas essa é uma situação única, que é mergulhar no buraco do Barco Vermelho. Fica cerca de... Pente se lançou para a frente, do palanque para a multidão abaixo. na costa atlântica da Flórida. Então é uma anomalia. O buraco do Barco Vermelho e suas cavernas pode ser mais do que uma anomalia. Também pode ser um assassino. E então os gritos. Essa área de São o buraco do Barco Vermelho. É o desaparecimento de uma série de navios no século XVII. E claro, essa área também é um local cheio de atividade penal. Começaram, enquanto os homens do serviço secreto xingavam e corriam na direção do Se preparava para um saco-ataque ao porto espanhol de San Agustín. Era uma frota de ataque de 6 navios indo para roubar São Agustín. 5 deles desapareceram sem deixar vestígio. profeta Caido. Um mistério incrível nessa parte do Triângulo das Bermudas. O desaparecimento da frota do Digo, sabe, intrigou as pessoas por mais... Quando chegaram até ele, Maximilien de Laurier estava virando a chave de ignição em seu carro e seguindo para a rodovia. Retrospectiva da OBE George R.R. Mas os marinheiros sempre contaram histórias de que os piratas, na verdade, foram vítimas de um fenômeno lendário e mortal. Redemoinhos engolidores de navios. Quando as correntes que se movem em direções opostas em um grande corpo de água... Martim. Elas se fundem e fluem com uma formação circular. Se houver um poço ou um buraco abaixo do fluxo com
A notícia da morte do profeta abalou uma nação, e o sondador se ergueu de todos. Os redemoinhos se formam quando a maré muda e suga água para baixo. E pode ser muito perigoso. A gente sabe que tem histórias sobre crianças pescando em barcos e sendo puxadas por redemoinhos. Se os redemoinhos se formam em torno do Pago Vermelho e de outros buracos oceânicos, será que são poderosos o suficiente para engolir o navio? Eles o mataram, diziam. Se for esse o caso, a equipe pode encontrar evidências da frota de Jingle. Aqueles malditos comunistas sabiam que ele era o homem os cantos que podia acabar com eles, então o mataram. Não fica muito claro quando esses enterros no mar aconteceram. Se foram os colonizadores espanhóis ou os ingleses, não sabemos. Qualquer coisa que caia lá dentro vai ficar escondida, é quase como um poço. Qualquer coisa que entra não vai. Nós sabemos bem o que esperar. Não sabemos o que pode ter lá embaixo. Pode ter tesouros, estamos falando. Ou, algumas vezes, diziam, foram os crioulos, os malditos crioulos. Até onde a equipe sabe, nenhum mergulhador jamais esteve no fundo do buraco do Pago Vermelho. Sua profundidade estimada é de 120 metros até o fundo do oceano. Eles sabiam que Beauregard iria colocá-los no seu lugar, então o mataram. A segurança é fundamental e requer uma equipe de superfície tão experiente quanto os mergulhadores. Tem que ter alguém aqui que consegue pensar do mesmo jeito que eles. Banda, foram aqueles manifestantes. Malditos traidores. Botinha identifica do que eles eram, um bando de anarquistas e terroristas. Aos 33 metros aqui, 106 ali, e ali é reta da vertical. Acho que aqui que a gente é. Os mergulhadores recreativos usam tanques que contêm oxigênio e nitrogênio. Mas para um Então o mataram, a escória. pode ser letal. Com a profundidade que esperamos atingir no fundo do buraco do Pago Vermelho, conseguir 150 metros, não podemos só respirar o ar normal, porque o aumento da pressão Nojenta. é tóxico. Sob essa mesma pressão, o nitrogênio também Cruzes foram queimadas por toda a terra naquela noite, e os índices nas pesquisas dispararam. gases exóticos como hélio para dispersar os outros dois, para ter um meio de respiração seguro, uma atmosfera que você possa respirar com segurança. Essa mistura de hélio é segura para respirar em profundidades extremas, mas traz outros desafios. O profeta se tornara um mártir. Muda sua voz, você parece um pato Donald. Então é impraticável o uso de comunicadores, então acabamos dependendo de sinais manuais, sinais de luz, e resolvemos tudo na água. E 3 semanas depois, o candidato a vice-presidente de Beauregard anunciou num discurso em rede nacional de televisão que iria seguir em frente. Então, de repente, eles veem o buraco do Pago olhando para eles. Mesmo com a visibilidade limitada que tínhamos, dava para ver uma parte dele, dava para ver a curvatura. Então ele tinha dimensões bem consideráveis. Conforme os mergulhadores continuavam, Nossa causa não está morta, disse, prometo seguir em frente por Bo e tudo o que ele defendia. todos ao fundo do buraco, antes que a narcose volte de novo a ser um risco. Finalmente, 116 metros abaixo, Mike Bagdad e Jimmy Gatowski se tornam os primeiros mergulhadores conhecidos na história a chegar ao fundo do buraco do Pago Vermelho. E lutaremos até a vitória. E a contagem de 15 minutos começa. Conforme os mergulhadores começam a explorar esse novo mundo, E todas as pessoas aplaudiram sem parar. tem muitos buracos em outros lugares onde estivemos no fundo, não tem oxigênio. E geralmente não tem vida no fundo. Já ali tínhamos peixes ao nosso redor. Com cada vez menos tempo para ficar ali, A alguns quilômetros de distância, Maxime de Laurier estava sentado num quarto de uma coisa. De longe eu vi aquilo e pensei, o que é isso?
Tinha forma de um possível peixe. As portas eram retas. Parecia feito pelo homem. Mel assistindo ao discurso, seu rosto uma máscara branca como leite. Todos de tamanhos diferentes. Foi meio estranho. Não eram consistentes de um para o outro. Alguns deles tinham 20 pés, uns 6 metros de comprimento. E provavelmente uns bons 6 pés, ou 2 metros de largura. E alguns estavam deitados, outros em pé. Não sussurrou, engasgando com as palavras. O que negaria a teoria do paixão. Mas eles poderiam ser irmãos simples da frota pirata condenada de Thomas Dingle ou sua paga. Não isso. Vão ter que esperar. O tempo acabou. A equipe precisa iniciar sua luta. Isso não deveria acon. Os terríveis impactos dessa profundidade comecem a surtir efeito. Mergulhamos muito em cavernas. Vemos pedras grandes e outras coisas, mas com bordas retas, ângulos de quase 90 graus, como se R. isso de fato é único. Os mergulhadores de naufrágios. Está errado, tudo errado. Depois de se tornarem os primeiros mergulhadores a chegar no fundo que se pensava ser um poço sem fundo em alto mar, perto do Triângulo das Bermudas. As pessoas também acreditam que o buraco do Barco Vermelho seja o local de descanso da frota. E enfiou a cabeça nas mãos e soluçou. Os navios dessa frota desapareceram em 1684. A equipe quer saber por quê. Jimmy, e aí? Beleza que jogar mergulho. Você achou? Meu Deus, o que fiz? Estrutura feita pelo homem. Parecia algo feito pelo homem. A gente não acha portas retas como aquelas no mundo natural. Acho que temos que mostrar a filmagem para a equipe e ver o que eles lá na costa e ver o que eles acham que causou isso. O que são essas... Então ficou imóvel e calado por um longo tempo. Se encontram com dois dos outros membros principais da equipe, o historiador David O'Keefe e o investigador Wayne Arnold, para revisar as filmagens do buraco do Barco Vermelho. Esse é basicamente o topo. Quando finalmente se levantou, STO ainda estava pálido e distorcido, mas uma brasa ainda queimava nas cinzas dos olhos. Sistemas têm uma conexão com a frota pirata perdida de Dingle. Então, essa aqui olha, a porta reta, é o do... Alves. Vendo de longe parece mais um caixão. Talvez eu ainda possa. Sentou para lubrificar sua arma. 66. Teorias, pensamentos. Quer dizer, é algo de vinho, possivelmente mágico. Pedras de lastro podem ser uma pista importante. Antes do século XX, navios como Budinhos usavam grandes laivos George R.R. para embarcação, principalmente em mais agitados. Então, os navios que carregavam cargas pesadas... Martim RRETROSPSTIVA da obra. Quando analisam a formação e as propriedades geológicas de uma pilha de pedras de lastro, os atuais Recusava. naufrágios desde os tempos antigos, seu tamanho aproximado e até de... Eu deveria ter desistido nesse momento, mas de algum modo consegui dizer o nome do conto. E será que pertenceram à nova mirada perdida de Thomas Dingle? Ou será que a equipe encontrou algo ainda mais misterioso? Se você quer esconder algum segredo, esse é um ótimo lugar para esconder seus segredos. Então, não sabemos, mas figurativo, literalmente queremos chegar ao fundo da questão. A equipe... Houve uma longa pausa. Mike e Jimmy vão se preparar para um segundo mergulho no buraco do Barco Vermelho. Enquanto isso, Wayne e David vão para as Bahamas, ao local do buraco oceânico mais famoso do Triângulo das Bermudas. Espere um momento, disse a mulher. Nós compramos esse conto. Anos mais tarde, descobri que a mulher com quem estava falando era Judy Lynn Benjamin, depois Judy Lynn Del Rey,
que posteriormente criou o selo Del Rey para a Ballantine Books. O conto havia sido comprado meses antes, ela me contou, mas, de algum modo, original e ordem de compra tinham caído atrás de um arquivo e reaparecido pouco tempo antes, em algum universo alternativo. Ninguém nunca olhou atrás daquele arquivo, e hoje eu sou jornalista. Desliguei o telefone com uma expressão chocada no rosto, antes de ir para meu imaginar-se a emprego de verão. Devo ter flutuado, já que meus pés pareciam não tocar o chão. Depois disso, quando nem contratos nem cheque apareceram, comecei a mulher ao telefone teria errado. Talvez houvesse algum outro conto chamado O Herói. Desenvolvi um medo paranoico de que a Galaxy pudesse deixar de ser publicada antes de editar meu conto, um medo que aumentou quando o verão terminou e voltei para Chicago, ainda sem um cheque. Acabou que a Galaxy havia enviado cheque e contrato para o North Shore Hotel, o alojamento que eu deixara ao me formar na Northwestern no mês de junho daquele ano. Quando foram remetidos para meu endereço de verão, eu estava de volta à escola.
mas num alojamento diferente. No entanto, havia um cheque, e finalmente coloquei as mãos nele. Um cheque de 94 dólares, o que não era uma quantia desprezível em 1970. O herói apareceu na edição de fevereiro de 1971 da Galaxy, no inverno do meu último ano na Medill. Como eu não tinha carro, fiz com que um dos meus amigos me levasse a metade das bancas de revistas da margem norte para que eu pudesse comprar todos os exemplares que encontrasse. Enquanto isso, meus anos de faculdade estavam chegando ao fim. Avancei rápido pelos 2 primeiros trimestres do último ano em Evanston, depois fiz as malas para Washington e estaguei em Capitol Hill. Em alguns meses, minha vida de verdade iria começar. Eu tinha feito entrevistas e enviado pedidos de emprego, e ansiava poder escolher entre as ofertas e decidir qual delas aceitar. Afinal, me formara magna cum laude na melhor faculdade de jornalismo do país, e logo teria um mestrado e também um estágio.
de prestígio no bolso. Eu perdera muito peso no meu último ano e comprei roupas do tamanho certo, de modo que cheguei a Washington como o retrato perfeito do jornalista hippie, com cabelo na altura do ombro, calça boca de sino, óculos de aviador e paletó esportivo amarelo mostarda listrado ao estilo jaquetão. Meu estágio era exigente, mas excitante. O país estava tumultuado na primavera. De 1971, e eu estava no centro de tudo, caminhando pelos corredores do poder, dando notícias sobre deputados e senadores, sentado na galeria de imprensa do Senado com repórteres de verdade. O serviço de notícias de Mediu tinha como clientes jornais de todo o país, de modo que algumas de minhas matérias foram publicadas de fato. O programa era comandado por Neil MC Neil, um repórter político inflexível da Escola das Viseiras Verdes que se sentava no aquário dele lendo sua matéria e rugia seu nome quando encontrava alguma coisa de que não gostava.
Meu nome era rugido com frequência. Fofo demais, ele rabiscava no alto das minhas matérias, e eu tinha de reescrever, tirar tudo e deixar apenas os fatos antes que ele repassasse. Eu odiava, mas aprendi muito também. Foi em Washington que compareci à minha primeira convenção de Bethesda. Científica de verdade. Quase 7 anos depois daquela primeira Comic Con, quando entrei no Sheraton Park Hotel com minhas calças boca de sino borgonha e paletó esporte, estilo jaquetão, listrado amarelo mostarda, o sujeito atrás da mesa de registro era um escritor hippie magrelo, com barba mal cuidada e cabelo comprido e laranja. Ele reconhece meu nome, ninguém esquece o RR, e me contou que era leitor de originais da Galaxy, exatamente o cara que resgatara o herói da pilha de contos e o dera a Eler Jacobison. Então, suponho que Gardner Dozois fez de mim ao mesmo tempo um profissional e um fã, embora eu desde então tenha imaginado se ele realmente estava trabalhando no registro ou se apenas vira a mesa vazia e se dera conta de que caso se sentasse ali as pessoas lhe dariam dinheiro.
Afinal, ler originais para a Galaxy não pagava muito. Naquela época eu já fizera uma segunda venda. Poucas semanas antes, Ted White. O novo editor da Amazing e da Fantastic me informara que estava comprando A Saída para Sambreta, um conto futurista fantástico que eu escrevera durante as férias de primavera em meu quarto ano de faculdade. Sim, é triste dizer, quando todos os meus amigos estavam na Flórida tomando cerveja com colegas de biquíni nas praias de Fort Lauderdale, eu estava de volta a Bayonne, escrevendo.